Olá, estamos começando mais um Direito Sem Fronteiras. No programa de hoje vamos falar de um recurso natural essencial para a vida humana e também para o desenvolvimento dos países, a água. Muitas vezes ela ultrapassa as fronteiras entre países e abastece diferentes populações. Nestes casos, como fica a preservação e o cuidado com este recurso? Qual o papel do direito internacional neste cenário? É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E para debater o tema, eu recebo o mestre em Direito Internacional e professor de Direito Ambiental da Universidade Católica de Brasília, Joel Arruda de Souza, e o advogado especialista em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, Marcelo Feitosa. Antes de começarmos a entrevista de hoje, vamos assistir a uma reportagem preparada por nossa equipe de produção. Recurso que chegou a ser considerado infinito, a água doce é fundamental para a sobrevivência do planeta. Mas essa consciência só se tornou mais presente nos últimos séculos, especialmente com o aumento da poluição dos mananciais ao redor do mundo. Para se ter uma ideia do problema, somente 3% da água doce do planeta pode ser aproveitada para o uso humano e 98% dessa água está em fontes subterrâneas. A utilização descontrolada, poluição e desperdício chamam a atenção para a situação. Segundo a Organização das Nações Unidas, dentro de uma década, poderá faltar água para 2 em cada 3 pessoas no planeta. O Brasil, por exemplo, detém a maior parte do aquífero Guarani, manancial subterrâneo que abrange também os territórios da Argentina, Uruguai e Paraguai. Para gerenciar esse valioso manancial, os 4 países assinaram um tratado que prevê medidas para o uso e conservação. Em outros países, a gestão da água gerou conflitos que acabaram julgados pela Corte Internacional de Justiça, como, por exemplo, em 1997, entre a Hungria e a República Tcheca. Os 2 países pretendiam criar um sistema de elevadores para embarcações no rio Danúbio, para fins energéticos e de transporte. Mas as obras foram interrompidas pelo governo húngaro, que alegou que os trabalhos causariam prejuízos ambientais. Apesar da maior consciência sobre o problema, muitos países ainda não adotaram medidas para evitar problemas para as futuras gerações. Eu, antes de mais nada, agradeço a presença de ambos para falarmos a respeito desse tema, que leva a uma questão que dissemos antes, inclusive, do próprio início da nossa entrevista de hoje, e que me parece bastante importante, que é o mito da abundância, como o professor Joel fez uma referência. Ainda existe uma mentalidade na cabeça das pessoas que a água é algo que está aí e que ela não é um bem que tem que ser preservado em detrimento do próprio futuro da humanidade? O Brasil ainda tem procedimentos do dia a dia e procedimentos industriais e procedimentos tecnológicos que ainda estão longe da consciência ambiental, tanto na irrigação como na indústria, que levam ainda o país com aquela sensação de nós termos água infinitamente. E isso é uma falácia. O que rege justamente essa questão das águas, do ponto de vista da comunidade internacional, diplomas estes dos quais o Brasil é signatário? Atualmente existe uma série de diplomas que o Brasil é signatário. Um dos mais importantes é a Convenção Internacional das Águas, ratificada pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Ela prevê justamente critérios de racionalidade na exploração desse recurso natural, que, como bem dito por você, ele não é infinito, ele é finito. Aliás, a finitude das águas é hoje uma ideia muito bem trabalhada pelo direito ambiental internacional e, sobretudo, pelo direito internacional das águas. E a ONU, nesse papel, tem feito trabalhos, aliás, 2013 foi o Ano Internacional das Águas pela ONU, justamente para incentivar a comunidade governamental, a comunidade empresarial, a população como um todo, a realizarem ações justamente buscando trabalhar essa ideia de conservação dos recursos hídricos no planeta, assim como também trabalhar a ideia de finitude desses recursos. Afinal de contas, nós temos que conservá-los não para nós, mas para as futuras gerações. Eu gosto de fazer um recorte histórico em relação a muitos dos preceitos que surgem, particularmente no direito internacional, e esta questão da importância de se verificar
o controle a respeito da utilização da água potável, da água doce para a humanidade, isso é algo relativamente recente. Quando é que surge isso? A partir de que momento começa a ser objeto, inclusive, do direito internacional para se tratar dessa questão? Em 1969, o Brasil já assina um tratado de proteção da bacia amazônica com os países fronteiriços. Posteriormente, o Brasil ratifica e participa de tratados mais bilaterais no sentido de proteger de interesses econômicos com os países vizinhos. Mas a Rio 92, a Conferência de Dublin, lá na Irlanda, começa a marcar uma política mais de tratados multilaterais. E esses tratados multilaterais já colocam a água como um direito fundamental humano. E aí é uma pergunta que se faz para o governo brasileiro e até mesmo para o nosso ordenamento jurídico, como nós vamos incorporar esses tratados internacionais de proteção à água. Porque quando começam as políticas de território, política de ocupação urbana, esses tratados acabam sendo desobedecidos. Então, o Ministério do Meio Ambiente, junto com as secretarias de meio ambiente, tanto estadual como municipais, devem ter conhecimento, e há um desconhecimento muito grande desses tratados internacionais, até mesmo para se fazer o PDOT, o Plano Diretor de Ordenamento Territorial, que é a competência exclusiva do município. Então, às vezes, isso fica muito aquém e o Brasil acaba desobedecendo os tratados de proteção dessas bacias, que são tão importantes para a região. Do ponto de vista do direito internacional, pode-se dizer que o Brasil, justamente nesse descumprimento destes dispositivos, dos quais ele é signatário, ele está muito atrás em comparação com países como a própria Europa e os Estados Unidos, mesmo que os países industrializados também sejam muito criticados por conta dos seus processos de produção também ao longo do tempo, particularmente no final do século XX, nesse início do século XXI? Diria que nós estamos bem, mas ainda muito há que ser feito. Nós podemos observar, por exemplo, a existência do Tratado do Mercosul, que trata da proteção do aquífero do Guarani. Esse tratado é recente, o aquífero do Guarani tem uma importância extremamente importante para a conservação dos recursos hídricos dessa região, desses países que integram o Mercosul. Nós temos aqui no Brasil também o Tratado de Cooperação para os rios transfronteiriços que integram a bacia amazônica. O Brasil é um dos signatários. Existe, inclusive, uma organização para reger esse tratado, do qual o Brasil também faz-se presente. Mas eu acredito que muito há que ser feito. Por quê? Porque 2,5% apenas do planeta tem água doce, dos 100%. 12% dessa água está aqui no Brasil. Ou seja, é muita coisa. Nós temos que ter uma atenção especial, e o professor muito bem disse, colocando o direito internacional ambiental numa posição de supremacia no ordenamento jurídico para que os municípios, estados e União consigam entender a importância da sua aplicação, sobretudo tendo em vista as recentes decisões que saem da Corte Internacional de Justiça. Eu gostaria que o senhor aprofundasse um pouco isso, o que seriam essas, para os nossos telespectadores, o que seriam estas duas posições, a posição dualista e a posição monista no que se refere à questão das águas? Nós temos muitos internacionalistas no Brasil, o Brasil tem uma referência muito grande no plano internacional, mas a partir de 1988 nós temos uma pirâmide gaussiana, uma pirâmide de leis, e que o Brasil ainda vem incorporando os tratados no plano de lei ordinária. Os tratados de direitos humanos, a partir da emenda constitucional número 45, eles foram incorporados como emenda à Constituição. E isso vem valorizando os tratados internacionais em matéria de direitos humanos. Agora, a água é um direito fundamental humano ou esses tratados vão ser incorporados como lei ordinária? É um debate que se faz no plano ambiental. Até reforçando, porque no caso dos direitos humanos já há aceitação justamente de que há uma incorporação automática. Claro. A água não está definido ainda se ela se situa nisso ou não. Porque isso envolve muitas questões econômicas e industriais e hidrelétricas, e envolve questões que às vezes os direitos de terceira dimensão ou geração, como é conhecido no direito constitucional, ficam em segundo plano, diante da necessidade que o Brasil tem de se desenvolver economicamente. Agora, do ponto de vista internacional, há diversos setores que já têm uma regulação mais ou menos fundamentada, particularmente a partir da própria Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, a própria Organização Mundial de Saúde se desenvolveu ao longo de todo o século XX, a própria Organização Internacional do Trabalho, com relação à água especificamente. Já um sistema que ele é consolidado do ponto de vista internacional, de acompanhamento pelas Nações Unidas, ou essa é uma preocupação relativamente recente ainda, considerando-se o panorama internacional do ponto de vista do direito? Essa preocupação não é recente, ela é uma preocupação antiga.
ela remonta, inclusive, fazendo um excurso histórico, à Declaração Universal dos Direitos do Homem. Por isso que eu acho, professor, e acredito piamente, que o Supremo Tribunal Federal deverá incorporar o direito à água como direito humano fundamental e recepcionar essas normas como emenda à Constituição fosse. Por quê? Porque ninguém sobrevive sem água. Não há nenhuma atividade no planeta que também seja exercitada sem o uso dela. Logo, é um direito humano fundamental e de importância relevante. Portanto, além dessa declaração dos direitos do homem, nós temos inúmeras outras declarações assinadas no âmbito das Nações Unidas, como, por exemplo, a Declaração do Rio de 1992, a ECO 92, que traz um capítulo específico sobre o direito à água. Nós temos a Declaração de Dublin, nós temos também, de 1977, o Tratado Internacional de Mar del Plata, que foi muito importante para a concepção do direito às águas do ponto de vista mundial. O professor Marcelo Feitosa tinha uma informação a respeito de um caso específico, que é da cidade de Ribeirão Preto, salvo engano, aqui no interior de São Paulo. E o que é que tem a decisão da Câmara dos Vereadores em relação à questão de água a ver com o direito internacional? Há uma relação direta, não é isso, professor? Há uma relação umbilical. Por quê? A gente sabe que o Brasil detém grande parcela do aquífero Guarani. Ele nasce na cidade de Botucatu e vai até outros países, passando aí por uma quantidade de quilômetros talvez imensa, quase incalculável. E a cidade de Ribeirão Preto, recentemente, vetou por meio da sua Câmara, a pedido do Ministério Público local, o plano diretor, que trazia a discussão ambiental para o crescimento da cidade em uma área aonde o aquífero do Guarani tinha o nascedouro, tem o nascedouro do aquífero do Guarani naquela área. Logo, os vereadores entenderam que o plano diretor não deveria ser aprovado, porque esse aquífero Guarani, que perpassa por fronteiras de vários países da América do Sul, estaria em risco. E o Brasil assume uma obrigação internacional muito forte nesse Tratado do Mercosul, quando diz que cada país é responsável, dentro da sua soberania local, pela conservação ambiental desse aquífero, tendo em primeiro lugar o parâmetro do direito internacional ambiental, em segundo lugar as constituições locais de cada país e as leis. E a lei brasileira prega com muita veemência que o desenvolvimento tem que ser feito de forma sadia e ecologicamente equilibrada. Um tema, portanto, muito importante e que continua sendo objeto de debate no nosso programa Direitos Sem Fronteiras de hoje, que volta logo depois do intervalo. Não sai daí. Nos dias 11 e 12 de abril, será realizada a 9ª edição do Congresso Brasileiro de Direito Penal e Psicologia Criminal. O evento será em Natal e vai abordar temas como a reforma no Código Penal. Informações pelo site universoforensedireito.com.br. Estamos de volta com Direitos Sem Fronteiras. No programa desta semana estamos conversando a respeito de água, um tema de fundamental importância para a própria sobrevivência da humanidade, podemos dizer isso. Eu gostaria de começar perguntando, o modelo econômico da União Europeia, por exemplo, ele ainda é bastante diferenciado do ponto de vista da produção em relação ao que acontece aqui. Nós ainda gastamos muita água e lá não, pelo que parece, em relação ao modelo de produção. Por quê? Os países desenvolvidos, eles aprenderam a conviver com pouca água, porque eles extraíram as suas florestas, destruíram parte das suas fontes e agora eles estão com uma campanha forte, porque isso no direito internacional é previsto como uma possível terceira guerra mundial, onde nós teremos uma luta pela água. Isso não é ficção. A água vai se tornar um bem, futuramente, um bem muito precioso que vai se assemelhar ao petróleo. No caso dos dispositivos internacionais que já existem, quais as punições, por exemplo, que estão previstas em relação à quebra daqueles parâmetros, daqueles dispositivos legais que estão inseridos nesse concerto de tratados internacionais, principalmente tratados multilaterais? De grosso modo, poderíamos falar em termos de punição para os países?
Há uma série de medidas previstas em inúmeros tratados internacionais que regulam a proteção ambiental voltada à proteção dos mananciais hídricos. É interessante notar uma discussão que o direito ambiental internacional, sobretudo o direito das águas, enfrentou num período recente, que foi justamente o caso enfrentado na Argentina e Uruguai. Argentina e Uruguai assinaram o Tratado do Rio do Uruguai em 1977. Em 1995, o Uruguai constrói, na bacia do Rio Uruguai, uma usina voltada à fabricação de celulose, usina de capital finlandês, com investimento bilionário, e começa a população local a sofrer os efeitos dessa construção. Como? Com a produção excessiva de algas e também de ácido sulfídrico, que estava ocasionando um cheiro insuportável aos moradores que estavam do outro lado do rio, na Argentina. É o famoso caso das papeleiras. Exatamente. E aí, o que foi feito? A Argentina entrou, então, postulando medidas de bloqueio contra o Uruguai na Corte Internacional de Justiça, acabou ganhando essa discussão em 1997 e o Uruguai teve, então, que tolerar algumas medidas restritivas, assim como também algumas ações enérgicas da população argentina, que acabaram fazendo barreiras para ingresso na entrada do Uruguai, o que a Corte Internacional de Justiça, inclusive, encarou como medidas legítimas da população, como a luta pelo direito da água daquela localidade. É um caso, portanto, que envolveu essencialmente uma questão ambiental e especificamente sobre a questão da água? Exatamente. É essa proximidade entre o direito internacional das águas e o direito internacional ambiental é que traz essa força para o direito internacional para continuar trazendo ações práticas que gerem resultado para a proteção dos recursos hídricos dos países. No caso das papeleiras, é um caso emblemático. Por quê? Porque a Corte Internacional de Justiça decide aplicar um tratado ratificado pelos dois países, trazendo medidas punitivas para o país que descumpre aquelas normas. Agora, é óbvio que há também outras formas interessantes de se resolver esses conflitos, como soluções diplomáticas, a própria arbitragem que é feita e também a Corte Internacional de Justiça. A ideia do direito internacional nesse momento é criar um direito, um costume de proteção aos sistemas de águas doces no mundo. Então, criando esses precedentes, vão acabar servindo de parâmetro para a interpretação de outros conflitos de normas, tanto internas como internacionais. Há um padrão em relação a estes tratados internacionais no que se refere à utilização dos recursos hídricos ou há muita diferenciação? Há um direcionamento que é dado considerando a água como um bem diferencial ou cada país faz a gestão dos seus recursos hídricos como bem entender? Quando se assina um tratado, você se obriga à preservação desses mananciais, que circulam por diversos países. O Brasil tem uma gestão tripartite, pode-se dizer assim. Por quê? Porque você tem o Ministério do Meio Ambiente em nível federal, então tem os bens da União, você tem a Secretaria estaduais, que cuida dos bens dos estados, e o município, quando não há sede do município localizado em bens que são considerados não da União. O mais importante é que a discussão se dá pela ocupação urbana e pelo desenvolvimento do progresso. O que desenvolvimento do progresso é isso? Hidroelétrica, agricultura, ocupação territorial, as populações ribeirinhas, todo esse contexto que você acaba protegendo esses blocos, essas pessoas e fazendo com que respeite esses tratados. Até porque boa parte das águas estão aqui. Então, ele deve assumir uma posição de liderança. Os países não podem, os brasileiros não podem se chatear quando o Brasil ajudar os nossos vizinhos, porque o Brasil assume uma posição de imperialismo, até porque ele detém boa parte da economia da região. Então, nós temos que ajudar os nossos vizinhos a preservar esses mananciais. Eu vou sair um pouco da região das Américas e vamos um pouco lá para a região do Oriente Médio e pergunto até se aplica, talvez se aplique do ponto de vista do direito ambiental, acho que o professor já sabe do que eu vou perguntar, que é justamente o caso do Mar Morto, o desvio da água e o uso do recurso para atender a população de países que fazem fronteira em torno daquele local, inclusive histórico, tem levado a uma degradação gradativa. Os níveis do Mar Morto eles têm diminuído muito ao longo dos anos, já causando um problema ambiental que
causa preocupação. O fato de haver fronteiras internacionais ali entre países que dividem justamente aquele local, aquele acidente geográfico, isso leva a um outro tipo de exemplo de uma situação que pode levar até a necessidade de uma decisão judicial? Essa situação do Mar Morto é uma situação preocupante e é a prova viva de que os recursos naturais oriundos da água são finitos. O Mar Morto hoje passa por um procedimento, por um processo de esvaziamento seríssimo. E a comunidade internacional, no sentido que você pergunta, tem tomado medidas enérgicas contra os países que ali albergam esse lago salgado, que são, no caso, Israel e a Jordânia. Você vê hoje, nitidamente, que grande parte dessa água do Mar Morto é utilizada para irrigação de uma forte e extensiva produção agrícola naquela região daqueles países, assim como também são utilizadas para as atividades turísticas. Israel hoje recebe 875 mil turistas por ano só na região do Mar Morto, para a utilização daquelas lamas para fins medicinais. Logo, há um consumo muito grande daquela água que acaba se esvaziando. O que eu acredito que a comunidade internacional, diante dessas medidas, pode inclusive levar a Corte Internacional de Justiça a se posicionar contra esses países, justamente visando essa tendência normativa moderna do direito ambiental internacional, que é justamente a gestão compartilhada das águas, assim como também a aplicação do direito internacional para mitigação de impactos ambientais que possam ocasionar na geração desse recurso ambiental que é finito, no caso a água. Como se já não bastasse os problemas da própria intervenção humana do ponto de vista da atividade econômica, nós temos ainda o problema das guerras. A questão da guerra na Síria, que tem levado a um problema do ponto de vista de abastecimento de água por conta da própria migração forçada, além das próprias questões relacionadas ao abastecimento de água ocasionados pela guerra, pelo conflito em si. Isso é uma questão que está sendo acompanhada também do ponto de vista do direito internacional. O caso da Síria é um caso extremamente interessante que pode sim chamar a atenção da comunidade internacional para que intervenha aplicando esses preceitos consagrados nesses diplomas normativos internacionais de proteção à água, que são, na verdade, a verdadeira Bíblia dos recursos hídricos mundiais, que é a Convenção da ONU sobre os Direitos da Água, para que assumam uma postura firme em relação à proteção desses recursos e garantam também o direito à população de ser abastecida, ter água potável, ter energia elétrica e desfrutar de todos os benefícios que a exploração da água traz. Um ponto que não abordamos no programa de hoje é sobre um outro tipo de utilização dos recursos hídricos, que é para o fornecimento de energia, construção de hidrelétricas, que é um sistema ainda muito utilizado em alguns países, inclusive no Brasil. Isso também gera uma polêmica muito grande. O Brasil incorporou alguns princípios constitucionais em matéria de direito ambiental, o princípio da precaução, o princípio da prevenção, o princípio do poluidor pagador, e esses princípios estão estabelecidos nos projetos de instalação dessas empresas. Então, o IBAMA, ao liberar o licenciamento dessas empresas, ele acompanha a preservação desses mananciais e, se houver a lesão, a empresa é obrigada não, porque no projeto que ela faz, ela já prevê gastos de reparação e conservação e restauração dos mananciais. Ou seja, o que está previsto dentro dos próprios dispositivos internacionais é a palavra de ordem: desenvolvimento sustentável. Hoje a energia que provém da água está até fora de moda. Hoje a energia ambientalmente sustentável é a que provém de fontes alternativas. Então nós temos hoje alguns países, por exemplo, como o Japão, a Noruega, os Estados Unidos e a China, produzindo em larga escala energia que vem do lixo. Então a gente trabalha com uma ideia de desenvolvimento, de sustentabilidade, assim como também de preservação da água em relação à exploração desse recurso. Até mesmo porque a energia que dela provém é muito mais poluidora sob o ponto de vista ambiental do que dessas fontes alternativas. Bom, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim. É o nosso Direito Sem Fronteiras de hoje, falando a respeito deste importante
elemento da natureza fundamental para a própria vida, que é a água. E para falar sobre isso, nós conversamos com o mestre em Direito Internacional e professor de Direito Ambiental da Universidade Católica de Brasília, Joel Arruda de Souza, e o advogado especialista em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, Marcelo Feitosa. Agradeço a ambos a participação aqui nos estúdios da TV Justiça para falar sobre este tema. E você pode ajudar a fazer o programa, mande a sua sugestão para a nossa equipe. O e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. E para rever esta e outras entrevistas é só acessar o nosso site www.tvjustiça.jus.br. A gente se encontra na semana que vem. Tchau!